Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Bem, meu nome é Tony Nascimento e hoje eu vou conversar um pouco com vocês e passar algumas informações sobre talassoterapia, ok? Eu sou mentor em bioalimentação holística e também sou treinador em pró-saúde integral 5G. Terapeuta natural, ecochef e sou gestor de projetos na ferramenta GVR 5L, que é uma proposta, é uma ferramenta é, de gestão de ideias, onde você pode detalhar é, todos os seus projetos de uma maneira mais simples, né? De uma forma mais simples. Então eu utilizo é, esse conceito para ajudar os terapeutas a delinear bem, a colocar, tirar as suas ideias, né, da, da cabeça, né, e colocar no papel devidamente formatado. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre talassoterapia. Mas antes, eu quero passar um cronograma de como que vão ser as nossas aulas esse mês. Então, todas as segundas-feiras, a partir das 2 horas da tarde, às 14 horas, nós teremos um módulo falando sobre um determinado assunto da talassoterapia. Então, hoje, eu vou falar para vocês sobre origem e particularidades dessa terapia milenar. É, os seus aspectos mais importantes nos tratamentos naturais e as configurações científicas da água do mar e os mentores que utilizavam na antiguidade e na modernidade esse tipo de terapia. Na semana seguinte, será o segundo módulo. O que eu vou falar? Sobre tratamentos e a filosofia que está por trás desse tratamento. Ok? E a associação com costumes da época também, os traços da modernidade na utilização da água do mar nos tratamentos. No terceiro módulo, ou seja, na terceira semana, eu vou falar sobre a talassogastronomia. Nesse módulo, estudaremos a relação da água do mar com a culinária 100% vegetal e nós vamos falar sobre receitas e preparações mais adequadas para combater a imunidade e para fortalecer a imunidade e combater uma série de problemas de saúde. E no nosso último módulo, no quarto módulo, nós falaremos sobre a bioalimentação holística na talassoterapia. Quais são as associações que essa terapia pode fazer com outras terapias naturais também, porque ela não precisa ser utilizada de maneira única, né? Ela pode ser utilizada de forma integrada. Né? Então, a gente vai fazer essas abordagens durante esse mês. Então, eu tenho 49 anos, eu sou natural do Rio de Janeiro e já faço terapia aí há um pouco mais de 4 anos. Mas toda a minha carreira dentro dessa área de alimentação, de nutrição, de gestão de projetos, já datam aí mais de 20 anos. Ok? E eu sou mentor dentro da bioalimentação holística e eu promovo a medicina integrativa. O que é isso? É utilizar todas as terapias naturais, todos os conhecimentos que existem de tratamentos, que na verdade são milenares, nas intervenções clínicas. Então a gente pode muito bem trabalhar junto com os médicos e gerar resultados incríveis para os nossos clientes pacientes. Ok? E eu tenho mais de 18 formações técnicas na área de saúde e na área de gestão de projetos. Então, eu consigo muito bem aí desenvolver um trabalho bacana, interessante aí para o desenvolvimento e o seu aperfeiçoamento. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui na configuração.
Isso. Vocês podem deixar os seus comentários aqui. Já tem 2 pessoas aqui na nossa aula. Vocês podem deixar perguntas que eu vou responder no final, ok? No final da aula, eu vou respondendo um por um as suas dúvidas sobre esse assunto. Então, vamos lá. Para que a gente possa falar de talassoterapia, talassa em grego quer dizer mar, né? Terapia quer dizer cuidado, tratamento. Para que a gente possa começar uma introdução nisso, vamos falar um pouco sobre o mar, né? O que é o mar, né? Qual a diferença de um mar para um oceano? Tá? O mar é justamente uma parte do oceano, né, que ele está delimitado por uma porção de terra, tá bom? E o oceano é uma extensão maior, né, maior de águas, ok? Com uma profundidade muito maior também do que a profundidade dos mares. Então, já essa particularidade de ser um ambiente que é envolto por terras e ter baixa profundidade, ela já traz aí uma série de benefícios para o ser humano. Sabe-se, através de pesquisa, existe a teoria de Darwin, né, que mostra que os primeiros elementos de vida nessa terra nasceu dos mares, nasceu das águas, ok? E por causa disso, nós, seres humanos, segundo essa teoria, nós temos muita afinidade com esse ambiente marinho, ok? Mesmo porque, segundo estudos científicos, o nosso sangue ele tem a mesma característica da água do mar. Então, do que é composto a água do mar? Né? De sais, puros sais, ok? E todo o ambiente marinho, né? Todos os animais marinhos, toda a vida marinha que existe ali, ela está diretamente condicionada a essas concentrações de sais, que não é só cloreto de sódio. Eu até separei aqui um pouco de sal, né, para vocês terem uma ideia. Isso daqui é um cloreto de sódio, né, é um NaCl. Isso, na verdade, é parte da composição dos mares, que chega a 80% da sua participação. Então, 80% da quantidade salínica, né, é de cloreto de sódio. E os outros 20% é uma outra dimensão, é uma outra variedade de elementos minerais, que na verdade compõem mais de 80 minerais. Alguns estudos dizem 84, outros 86, né? Mas na verdade são mais de 80 elementos da tabela periódica. Então vocês veem aí a riqueza que nós temos no ambiente marinho. E até mesmo pelo fato de ter essa riqueza de minerais, os seus elementos, ou seja, os seus seres vivos, conseguem ter uma longevidade maior. E isso também é transportado para a nossa vida também. Quando nós nos alimentamos, digamos assim, da água do mar, nós utilizamos a água do mar para a nossa alimentação, a gente também recebe esse privilégio de ter uma longevidade ativa melhor. Então, sabe-se que o nosso corpo, para ele poder se manter vivo, ele precisa de quê? Ele precisa de elementos reguladores, que são os minerais, os construtores, que são as proteínas, e os energéticos, né? Que são chamados de açúcares, carboidratos e de gorduras também. Né? Então, dentro desse contexto fisiológico,
Os minerais, eles têm uma responsabilidade muito maior no nosso corpo. É, dando mais exemplos a respeito da composição da água do mar no corpo humano, quando uma mãe, né, uma mulher está gestando, aquele líquido no qual nós estamos imersos, né, no ventre de nossa mãe, ele tem a mesma composição da água do mar. Então, não é ignorado a nossa semelhança, né? O que a água do mar tem a ver com a nossa constituição humana. O nosso próprio sangue tem a mesma constituição mineral da água do mar. Então, é por isso que Darwin lançou essa teoria que nós viemos do mar, né? Então, a talassoterapia ela vem justamente integrar todos esses elementos para que possamos ter bem-estar e uma longevidade mais ativa. 95% da composição química do sangue é representada pelos elementos da água do mar, dos elementos minerais da água do mar. E quais são os seus principais elementos? É o sódio, o cloro, o magnésio, o potássio e o cálcio. Vocês sabiam que se nós bebermos a água do mar, né, de uma forma isotônica, que eu vou dizer, né, um pouco mais à frente para vocês como que vocês podem fazer isso, né? Se você toma a água do mar de forma isotônica, você consegue equilibrar a pressão, você consegue ter muito mais energia, você consegue ter muito mais vitalidade. Então, essa é a grande maravilha de um tratamento feito com a água do mar. E aí você faz a pergunta assim, mas o que esses elementos eles têm a ver com a nossa saúde e com o bem-estar do nosso corpo? Primeiro que pela composição cálcica que nós temos na água do mar, o cálcio ele é um dos responsáveis pelo fortalecimento da nossa imunidade. É isso mesmo. O cálcio ele não é somente um coadjuvante da formação óssea. Né? Ele também ajuda na nossa imunidade, combater aí e prevenir um monte de problemas de saúde. O magnésio, a mesma coisa. Ele vai fortalecer aí essas questões de articulação, a questão mental, a questão cognitiva. O cálcio, o cloro também é a mesma coisa. Ele tem uma função muito específica dentro do corpo da gente nas questões ósseas, nas questões musculares, nas questões cognitivas, assim como o potássio, que ajuda na parte de regulação da nossa pressão. Então, a água do mar ela é chamada de plasma marinho porque ela é muito semelhante, como eu disse, ao sangue. E ela vai trazer uma série de benefícios para nós. Agora você fala assim, mas uma pessoa que é hipertenso e toma a água do mar, ela vai aumentar a pressão? Não, ela não vai aumentar a pressão. Ela vai regular essa pressão. Por quê? Porque a água do mar, mesmo que ela tenha 80% da quantidade de cloreto de sódio, que seria isso daqui, né? Ela tem uma quantidade de 80%, mas os outros minerais que ela tem, principalmente o vanádio, numa boa concentração, ela vai regular aí essa ação do cloreto de sódio. Então não é um elemento isolado, mas são elementos que vão interagindo entre si no reino mineral. Mas a talassoterapia, ela não vem só da questão da água, do líquido, mas de todos os elementos que envolvem aí esse meio marinho. Um deles é as algas marinhas. Né? As algas marinhas, elas fazem parte do processo de tratamento do indivíduo, da talassoterapia. E existe uma imensidade de variedades
de algas marinhas no mar. Cada um com a sua característica peculiar. Existem microalgas também, existem os plânctons, né? Tudo isso são elementos que vão revigorar o corpo humano, né? Nós temos a argila, né? Aquela areia, a argila, né? Isso, a lama, né? Que chama a lama, isso também vai trazer benefícios minerais e o nosso corpo, ele absorve todos esses elementos com uma facilidade incrível, gente. É muito maior do que a gente tomar um suplemento vitamínico. A gente vai à farmácia e tem aquele monte de minerais ali que a gente toma. A gente não consegue absorver na, na plenitude, né? Em um contexto intenso, esses minerais. A gente não consegue. Por quê? Porque eles são isolados. Eles não estão harmonizados entre si. Agora, na lama, na água e nos seres vegetais que temos no mar, a gente consegue sim absorver em sua grande parte. Então vocês veem a maravilha, né? O que é a talassoterapia e os grandes benefícios que ela pode trazer para nós. Mas quando a gente fala de talassoterapia, a gente precisa lembrar de um grande fisiologista. Ele não era, na época, 1866, né? René Quinton. René Quinton começou a pesquisar os benefícios que Hipócrates, né, e outros filósofos gregos começaram a estudar, outros médicos gregos começaram a estudar sobre a água do mar. Hipócrates, gente, ele é considerado o pai da medicina. Por que ele é considerado o pai da medicina? E ele foi um dos grandes utilizadores da talassoterapia dos seus clientes, dos seus pacientes. Por que ele era considerado o pai da medicina? Porque ele não só indicava e prescrevia os alimentos, que na época não eram medicações, né? Eram alimentos. Então a pessoa estava lá com problema, uma dor de cabeça, aí ele indicava uma fruta, ele indicava um vegetal, ele fazia composições, né, composições fitoterápicas, utilizando o reino vegetal para isso, né, a variedade que tinha desses elementos, e era assim que ele fazia o tratamento de seus pacientes. Mas existia vários outros médicos na época. Por que ele era considerado pai? Porque ele tinha um tratamento diferenciado. Quando ele visitava a casa desse cliente, desse paciente, ele, além de indicar a melhor terapia para o tratamento, ele retornava para saber como que aquela pessoa estava. Olha que maravilha, né? Que grande profissional que Hipócrates era. Então, ele era um paizão, né? Ele visitava os seus clientes, os seus pacientes, logo depois da sua visita, para saber como é que estava. Então, ele tinha uma conduta realmente primorosa em atendimento. Então, por isso que ele é considerado o pai da medicina. E ele já utilizava isso. Sabe o que Hipócrates fazia? Ele diluía mel na água do mar. Até hoje, se vocês forem à Grécia, eu tive a oportunidade de ir várias vezes. Vocês quando olham aquele mar grego, é aquele mar azul, limpíssimo, limpo. Vocês podem beber a água do mar da Grécia em qualquer ponto. Por quê? Porque eles respeitam, eles sabem o valor que tem aquele elemento natural. Coisa que não acontece aqui no Brasil. Os nossos mares são poluídos, os nossos portos, desculpa falar, são podres, puro esgoto, né, depósito de dejetos, e o mar da Grécia não. Existe os mares, né, da Grécia, não é assim.
principalmente na região portuária. São ambientes limpos, que você pode muito bem utilizar e beber da água. E existe até uma lei que pune aquelas pessoas que poluem ou que jogam qualquer coisa ao mar. Então vejam que até hoje, depois, passados 5.000 anos, eles continuam com o mesmo respeito e a mesma concepção do cuidado com a água do mar. Tá? E existe uma particularidade muito interessante em René Quinton. Né? Esse fisiologista, gente, ele não tinha formação científica nenhuma. Sabe? Ele era como eu, né? E você, de repente, se não tem nenhuma formação científica. Tá? Era uma pessoa simples. Mas o que foi que aconteceu? Ele estava com um problema de pulmão, tá? E ele resolveu, né, ficar alguns dias, né, à beira-mar. E aí esse problema de pulmão dele foi-se embora. Né? E ele achou, né, poxa, mas o que está acontecendo, né, pelo fato de eu ter ficado, né, à beira-mar durante alguns dias, o meu problema de pulmão foi embora. Aí ele foi começar a pesquisar e ele percebeu que foi devido à sua exposição ao ambiente marinho. Porque, na verdade, para você fazer talassoterapia, não precisa você ter que tomar banho no mar, você não precisa estar tomando água, né? Você não precisa nada disso. Tá? Mas pelo fato de você estar no ambiente em que aquele mar está exposto, você já recebe as ações terapêuticas. Então, é por isso que é recomendado pessoas que têm problema de depressão irem para o ambiente marinho. Né? Final de ano, né, todos nós vamos para onde? Para o mar. Né? Então, algumas pessoas fazem reverência, né, segundo as suas crenças, ao mar. Então, o mar traz toda aquela vitalidade. O mar, ele é símbolo de vitalidade. E a talassoterapia traz essa vitalidade para nós. Mas como que se dá essa questão da salinidade do mar? Cada mar tem uma concentração de sal diferente, mesmo porque, gente, quem abastece os mares são os rios. Né? Os rios abastecem os mares. Tá? Então, ali existe muita sedimentação, ali existem muitos elementos químicos, elementos minerais, que vão enriquecendo essa água. Então, por exemplo, o Mar Báltico, ele tem uma concentração de 30 gramas de sais por litro de água. Qual é o normal? O normal é você ter 35 gramas de sal para cada litro de água. Então, cada mar você vai ter uma concentração diferente. O Mar Báltico, ele tem 30 gramas por litro. A gente tem o Mar Vermelho, que ele tem 35 gramas. Tá? E nós temos o Mar Morto, que tem 300 gramas de sais por cada litro de água. Essa concentração, né, essa concentração de sais na água é que vai determinar a quantidade de peixes que vai ter ali. Tá? Então, quanto maior a concentração de sais, menos quantidades de peixes e de vida marinha tem ali. Então, o Mar Morto, no caso, como ele tem uma concentração gigante de sais, então ele não tem, além de alguns microelementos, né, alguns micro-organismos, mas ele não tem peixes, ele não tem vida marinha ali. Tá? Então, mesmo porque ele não é um mar, né? O Mar Morto, né, que chamam, ele na verdade é uma imensa lagoa. Tá? Mas vamos avançando aqui. Então, essas particularidades que eu disse para vocês, esses elementos químicos que tem na água é que vão trazer o efeito terapêutico para nós, seres humanos. Mas não só seres humanos, não, mas para toda a vida. Né? Onde a vida há possibilidade de ter benefícios com a água do mar.
Então, o que René Quinton fez? Ele revolucionou todo esse conhecimento milenar. Né? E ele tirou da obscuridade tudo isso. Por quê? Porque na época que ele vivia, já tinha um preconceito com relação às pessoas ficarem tomando banho de mar. Então achava o quê? Indecente. Era algo indecente. Então, nessa época, principalmente na Idade Média, as pessoas deixaram de tomar banho de mar por causa desse conceito de ser algo indecente mesmo, né? De ser algo é, que não fosse muito bom. Mas René Quinton, ele trouxe esse conhecimento terapêutico, esse conhecimento que a gente pode ser beneficiados ainda com a água do mar. Aí ele criou o plasma, né, o plasma de Quinton. O que era? O que é? É justamente uma água do mar isotônica. Você pode tomar água do mar? Pode tomar água do mar. Mas ela tem que ser diluída. Por quê? Por causa das concentrações salínicas que ela tem. Então ele criou o quê? 2/3 de água do mar para 1/3 de água natural. Diluindo isso, você tem o plasma de Quinton. E você pode tomar esse líquido para prevenir e combater todos os males, todas as enfermidades. É bom para quem tem câncer, é bom para quem tem problema de diabetes. Problema de diabetes pode ser tratado com plasma de Quinton. E como foi que ele percebeu isso? Ele fez um experimento. Que experimento foi esse? Ele tinha um cachorro na época que estava com um problema seríssimo de saúde. Então ele vinha a falecer. E aí René Quinton retirou, substituiu o sangue desse animal por água do mar. Resumo da ópera. A água do mar se transformou em sangue numa velocidade imensa. Então ele percebeu que quando a gente toma a água do mar, ou seja, toma essa concentração de 2/3 de água do mar com 1/3 de água natural, os nossos elementos celulares eles se multiplicam, eles se revigoram e o animal ele voltou a ter a saúde plena e, e ele começou a divulgar isso. Então, várias crianças na época foram salvas utilizando a água do mar, esse plasma que ele desenvolveu. Aí você fala assim para mim, poxa, mas eu não moro perto do mar. O mar é muito longe. Como que eu posso fazer a talassoterapia? Como que eu posso beber água do mar? Lá no quarto módulo, eu vou dizer para vocês como que vocês podem fazer isso. Tá? Como que vocês podem, mesmo no ambiente que não tenha água do mar, né, que você só tenha rios, como que você pode fazer essa terapia tomando água do mar? Alguém aí tem alguma dúvida até agora sobre a minha explanação aqui da talassoterapia? Hoje nós vamos fazer uma introdução, né? Como que surgiu, né? Estamos fazendo toda essa introdução, como que surgiu essa terapia da água do mar. Ela é também considerada, gente, o elixir da vida terrena. Né? Por quê? Porque ela tem todos os elementos que a gente precisa para ter uma vida saudável e ter uma vida plena. Né? Está na água do mar. Tá? Um dos melhores ambientes assim que a gente pode viver é realmente próximo ao mar. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguma explicação mais, né, específica sobre o nosso tema de hoje? Muito bacana, né, gente? Então, assim, eu vou, no final de nossos módulos, né, no quarto módulo, eu vou disponibilizar todo o material detalhado para vocês a respeito da talassoterapia, todos os tratamentos que eu vou falar aqui, que você pode fazer, que você pode utilizar, utilizando a água do mar e os seus elementos. Tá bom? Então é isso aí.
Pessoal, por hoje a gente fica por aqui, fazendo apenas uma revisão aqui. A água do mar ela é rica em minerais, ela tem mais de 80 elementos da tabela periódica, ela pode revitalizar o seu corpo em todos os aspectos. Qualquer problema de saúde que você tenha, qualquer, até aquele que o médico disse que não tem cura, você pode regenerar aí os seus órgãos através de uma talassoterapia bem planejada, bem aplicada, atingindo todos os níveis. É. A água do mar ela está disponível para todos nós, infelizmente, com exceção aí de alguns ambientes aqui no Brasil. Santa Catarina, a gente tem reservas que são limpas, que se pode tomar a água do mar, mas nosso país não tem um ambiente salubre para utilizar a água da forma como precisa ter. Então precisa de tratamento, né? Precisa de uma série de tratamentos para que você possa utilizar essa água do mar. Mas no final do nosso módulo, né, lá no último dia, na última segunda-feira desse mês, eu vou dizer para vocês como que você pode fazer essa talassoterapia mesmo sem ter a água do mar em sua casa, tá bom? Então ficamos assim. Agradeço aí a participação de vocês e compartilhem esse vídeo com os seus amigos para que eles possam conhecer o poder da água do mar na vida deles. O quanto que essa terapia pode trazer bem-estar, vitalidade e longevidade ativa para a nossa vida. Então eu sou Tony Nascimento, eu sou treinador em Pró-Saúde Integral 5G, sou ecochefe, terapeuta natural e gestor de projetos com a ferramenta GVR 5L para terapeutas. Então, nos vemos no próximo módulo. Até lá! Peraí, mano.